Vivemos na era do excesso, das compulsões, na era do eu. E esse eu narcísico que se apresenta atualmente na nossa cultura, sujeitos que só pensam em si mesmo, sujeitos que só querem que o outro seja espelho de si mesmo, se apresenta no mal-estar na cultura, sujeitos cada vez mais egocêntricos, egóicos, egoístas, sujeitos cada vez mais violentos, sujeitos que não sabem lidar com a própria cultura, não sabem lidar com as próprias dores, não sabem lidar com a insatisfação do eu cultural. E o mal-estar é um sentimento de insatisfação permanente. Sempre vai haver esse mal-estar em qualquer cultura, porque é impossível o sujeito não inibir diversos desejos, diversos sentimentos para se adaptar em uma cultura. Mas atualmente, na era do eu, na era do egóico, do excesso, do egoísmo, não sabemos lidar com esse mal-estar da cultura. E precisamos lidar com a vida da forma que ela se apresenta, com as alegrias, com as dores, com as tristezas, com as frustrações, mas diante da nossa sociedade atual, que prega que você tem que estar sempre feliz, e assim você inibe as suas dores, os seus rancores, os seus medos, os seus ódios, para se adaptar a essa cultura. Então, não tem como essa cultura não estar gerando sujeitos cada vez mais ansiosos e depressivos. E ainda com esse papinho de positividade tóxica, o sujeito tem vergonha de falar sobre as suas próprias dores, como se existisse uma vida sem dores, sem medos, sem insatisfações, como se existisse uma vida sem incerteza, como se todo mundo tivesse que saber o que fazer com a própria vida, como se todo mundo tivesse que ser feliz, como se houvesse essa possibilidade, né, de ser feliz o tempo todo. Mas é isso que a nossa cultura prega, e quanto mais ela prega essa felicidade ao extremo, você está sempre feliz, mais pessoas entristecidas ela gera, porque as pessoas não conseguem mais falar das suas dores, então também não conseguem mais elaborar as suas dores, os seus medos, as suas frustrações, os seus lutos. Então, a nossa cultura atual gera sujeitos que não fazem os seus lutos para tentar se encaixar a esse padrãozinho social que não existe do estar sempre feliz. E se há pouco tempo atrás a clínica psicanalítica era a clínica da retenção, atualmente é a clínica do excesso. O sujeito tem excesso de trabalho, o sujeito tem excesso do comer demais ou comer de menos, o sujeito tem excesso de consumir para inibir essas dores que ele não pode falar, porque a nossa cultura fala para ele que ele não pode, que ele tem que ser homem, que ele tem que ser forte, que ela tem que ser mulher, que ela tem que ser uma guerreira. E assim, há inibições dos próprios sentimentos e também, com isso, né, há muitas compulsões. Então, estamos na era da compulsão para amenizar as nossas dores, as nossas inibições que a nossa cultura prega, né? Não fale das suas dores, seja forte, não fale dos seus lutos. Então, há um excesso de compulsões. É o que Freud chamou de prótese cultural. A cultura fornece próteses para amenizar essas dores, próteses físicas e químicas. As físicas, por exemplo, são esse excesso de consumo, e as químicas, podemos citar aqui o esse excesso de medicamentos psiquiátricos sem a menor necessidade, sujeitos usando medicamentos para docilizar os próprios filhos ou a si mesmo. O sujeito se droga para tentar responder a essa sociedade do consumo, do cansaço, essa sociedade do capitalismo selvagem. Então, o desempenho do sujeito está diretamente ligado a esse medicamento que ele toma sem necessidade, mas ele quer responder, né? Ele toma para responder ao viés social.